Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos escutando agora nesse momento e para aqueles que vão escutar amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Rodolfo Braga e eu sou professor de filosofia, debate, oratória e eu estou aqui varrendo a história da filosofia com vocês desde abril. Todos os dias tem live, nem que elas comecem assim, por exemplo, 11h37 da noite, como é agora. Nós vamos varar aí provavelmente meia-noite, né? Terminar depois do dia de hoje. Hoje é dia 22 de julho de 2021. E como eu acabei de falar, nós estamos varrendo a história da filosofia como um todo. Lembrando, isso aqui não é um curso de extremo aprofundamento nos temas de filosofia. O que eu estou fazendo aqui, é aquilo que eu chamo de introdução ao que há de essencial na história da filosofia. É uma introdução ao essencial. Não é uma introdução assim, não é uma história essencial. Não é, até porque estaria num nível mais elevado, o que eu estou fazendo é uma introdução ao que há de essencial. Então, como eu costumo dizer, e falo todos os dias nas lives aqui, quem fizer esse curso aqui e seguir aula a aula, prestando atenção, vai ter uma noção muito, mas muito boa do que é a história da filosofia. E aí o sujeito vai poder ir para o meio universitário, para o nível superior, sabendo de modo bem denso o que é a filosofia. Estou falando para aqueles que vão prestar atenção, para aqueles que vão estudar, vão acompanhar de fato. E esse curso, aproveitem. Esse curso está aqui de modo gratuito, não estou cobrando nada. Então aproveitem isso daí. Lá na frente, quem sabe, eu posso até bolar um curso de de aprofundamento, um curso só sobre Platão, um curso só sobre os pré-socráticos, um curso só sobre Aristóteles, tá bom? Mas isso aí bem lá pra frente, tá? Agora no momento é o momento da história da filosofia, tá bom? É claro que nós já temos alguns cursos acontecendo lá no nosso site www.academiaarete.com.br. Você vai encontrar lá as turmas dos nossos clubes de debate. Então tem lá clube de debate oratória, onde você vai poder aprender a falar e com muita prática. Inclusive, o objetivo é prática, tá? Você vai aprender o que são os bons argumentos, os maus argumentos, como é que se argumenta, como é que não se argumenta, tá bom? Como é que você faz uma boa introdução, uma boa conclusão, como é que você desenvolve o seu argumento no decorrer do seu discurso, enfim. Tudo isso nós vamos trabalhar lá no nosso clube de debate oratório. Então, se você está interessado, vai lá e se matricula, tá bom? Bom, então vamos começar aqui o nosso tema. O que nós vimos ontem? Ontem nós vimos alguns aspectos formais, né? Nós vimos alguns aspectos formais da persuasão, porque nós estamos dentro de Aristóteles, estamos falando de Aristóteles, e dentro de Aristóteles nós estamos especificamente na sua retórica, na retórica aristotélica. O que a retórica trata, como nós vamos ver de novo aí? A retórica trata da argumentação que visa a persuasão, ou seja, o objetivo da retórica é convencer uma outra pessoa. Esse é o objetivo da retórica, como nós já vimos ontem, né? Você descobrir quais são os meios para persuadir, para convencer uma outra pessoa. Isso é o que a retórica faz. Tá? E aí nós vimos do ponto de vista formal ali algumas características. Vimos, por exemplo, quais são as características do orador, ou seja, do retórico, aquele que visa convencer, e vimos as características do ouvinte dele. Então nós vimos o primeiro polo, que é o que o retórico tem que saber quais são as características dele, né? Vimos lá que ele tem que ter sabedoria, honestidade, benevolência, e vimos também as características do ouvinte. Vimos que o ouvinte tem certas disposições, vamos dizer assim, internas, psicológicas, que se você conhece isso, você consegue penetrar melhor com o seu discurso. E aí hoje faltou falar propriamente do discurso, ou seja, daquilo que o sujeito que está falando, ou seja, o orador ou o retórico, ou seja, qual é a característica disso que ele vai falar para chegar na outra pessoa. Bom, primeiro de tudo, né? Então, nosso objetivo hoje aqui é falar dos meios de persuasão lógica, ou seja, quais são as características da lógica, né? Quais são os meios lógicos para você persuadir uma pessoa.
Então vejam, uma coisa que nós falamos aí já é o seguinte, a pergunta que eu faço aqui agora é a seguinte, qual o objetivo da retórica? Como nós já vimos, o objetivo da retórica não é ensinar, não é o objetivo da retórica. Por quê? O objetivo de ensinar é das ciências, da metafísica, da física, da psicologia, da ética, da política. São essas ciências que têm o objetivo de ensinar, né? O objetivo da retórica não. O objetivo da retórica é simplesmente você entender quais são os meios para convencer uma pessoa. Acabei de falar isso, né? Então o objetivo da retórica não é ensinar, é convencer. E você saber quais são os meios para isso, para convencer. Esse é o objetivo da retórica. E aí você pergunta o seguinte, bom, se o objetivo da retórica é convencer, é persuadir, a pergunta então que você faz agora é a seguinte, de onde a retórica parte, né, em termos argumentativos, para que ela possa convencer, para que ela possa persuadir, né? Qual o ponto de partida da retórica em termos argumentativos, ou seja, daquilo que o retórico vai falar? Bom, a retórica ela não parte da demonstração científica, né? Ou seja, daquele silogismo que você vai conhecer detalhadamente a verdade de cada premissa para poder chegar numa conclusão verdadeira. Nós vimos isso aí lá numa aula lá sobre a retórica, nós já vimos sobre a lógica, nós já vimos isso lá atrás. Agora, qual é o objetivo, então, vamos dizer assim, de onde a retórica parte? Ela não parte, então, como eu acabei de falar, da demonstração científica. A retórica, isso aqui que é importante, a retórica ela parte das convicções que são aceitas comumente pelas pessoas. Não é assim? As pessoas, quando você está num argumento retórico, o que você tem? Você tem determinadas coisas que você acredita, que as pessoas acreditam e tal. Ou seja, você parte daquele ponto de vista ali do mais comum entre aquilo que as pessoas acreditam e aquilo que elas aceitam. Então, vejam bem, a retórica ela não tem como ponto de partida o argumento lógico, científico, né, lá da demonstração. Ela tem como ponto de partida a dialética, o silogismo dialético, que trata do provável. Então, veja bem, por que a gente pensa assim nesse sentido aqui? Só para você entender, tá? A retórica, só para vocês entenderem, ela não vai pegar o argumento lá igual o argumento científico, né? A demonstração científica, como nós falamos lá na lógica aristotélica, lá atrás, na semana passada. A retórica ela não vai pegar e vai ficar explicando detalhadamente o argumento. Ela não vai fazer isso. A retórica, ela vai... Por que ela não faz isso, no fundo? Só para você entender, ela não vai ficar desmembrando o argumento nas várias passagens minuciosas dela. Ela não faz isso, até porque se o sujeito está com o objetivo de convencer o outro, de persuadir o outro, ele vai começar a ficar dando explicações extremamente detalhadas, o sujeito comum vai se perder no meio de tanta argumentação. Boa noite, Luana. Muito obrigado pela presença, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá bom? E todos que estão chegando aí também, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado a todos aí que estão chegando. Muito obrigado, tá bom? Depois, se vocês puderem, depois que eu salvar esse vídeo lá no meu feed de publicação, se vocês puderem voltar aqui e dar uma curtida, compartilhar, isso daí vai ajudar muito. Então, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Então, voltando aqui, eu tenho o seguinte, a retórica ela não vai ficar então desmembrando todos os argumentos, porque senão as pessoas vão se perder, presta atenção, elas vão se perder na argumentação. E se perdem mesmo. O sujeito comum se perde, né? O homem comum se perde. Então a retórica, o que ela vai fazer? Ela vai saltar nas premissas para chegar logo na conclusão. O objetivo dela é, né, falar diretamente as coisas, saltando, sem muitas explicações, para chegar na conclusão, para convencer logo a pessoa daquilo que interessa. Até porque na retórica você não tem tempo de ficar explicando e reexplicando e reexplicando. Você salta as premissas para ir direto para a conclusão. Ora, então você pula das premissas para a conclusão para que você chegue naquilo que interessa diretamente. Né? Então você salta essa demonstração lógica toda. Ora, e aí veja, presta atenção agora nesse nome que eu vou falar.
O nome que se dá a esse salto nas premissas para ir direto para a conclusão é entimema. Entimema. O que é o entimema? O entimema, então, são esses saltos das premissas para que você possa ir direto para a conclusão. Então, o entimema ele tem três características aí. Ele parte de premissas prováveis, né? Porque nós estamos dentro de uma espécie, presta atenção, espécie de silogismo dialético, né? Estamos dentro da dialética nesse sentido. Você parte de premissas prováveis. O entimema ele é conciso, ou seja, ele é enxuto. Por quê? A terceira característica, você não desenvolve todas as passagens dele. Tá claro isso daí? Você pega as premissas e vai saltando entre elas para chegar direto na conclusão. Você não fica explicando detalhadamente as premissas como faz lá a lógica especificamente, a demonstração científica, por exemplo, né? O silogismo científico é que faz isso. Tá bom? O Gustavo Tanaka me pergunta: Rodolfo, eu gostaria muito de saber o que o senhor acha sobre a Área 51. Forte abraço. Eu não acho nada, porque eu não sei nada sobre a Área 51. Entendeu? Eu não vou nem emitir minha opinião, infelizmente, Gustavo. Me perdoa profundamente. Eu não acho nada. Eu não sei nada, eu não li nada, então eu não acho nada. Eu até sei do que se trata, tá? A Área 51 lá, onde supostamente o governo americano, lá no meio de um deserto, faz experimentos com coisas extraterrestres, de naves extraterrestres que foram captadas. Mas eu não sei nada sobre isso, então não posso nem falar sobre isso. Infelizmente, não é a minha área de estudo. Eu falo daquilo que eu estudo, daquilo que eu sei. Daquilo que eu não sei, eu falo, eu não sei. Isso eu não sei. Tá bom, Gustavo? Desculpa, infelizmente, eu não posso falar nada sobre isso porque eu não sei sobre esse assunto. Tá bom? De repente, Gustavo, se você for, de repente, lá, mas aí você tem que assistir todos os vídeos do cara também para poder entender a argumentação dele. Não adianta você pegar um pedacinho de um vídeo, uma coisa assim. Mas se você pegar o assunto dele ali de modo mais detalhado, você assistir ali, tiver a paciência de assistir desde o início os vídeos do cara para poder entender, vale a pena. O nome dele é Alexandre Costa, tá bom? Procura o canal do Alexandre Costa, porque ele vai falar várias coisas ali, e aí ele toca nesses assuntos aí de extraterrestres, essas coisas aí, que de repente possam te interessar. Mas não é algo que eu me interesse atualmente, tá bom? Não é algo, talvez um dia, mas eu não vejo muito objetivo, eu particularmente, não é algo que hoje me interesse, não. Até já me interessou um pouco um tempo atrás, tá bom? Então, assim, eu acho que se você for lá, vamos dizer assim, lá no site do Alexandre Costa, você vai ter mais informação, tá bom? Aí tem mais perguntas. Você acha alguma coisa quer dizer que você não descobriu ainda? Bom, depende. Depende. Você achar alguma coisa significa que você não descobriu? Bom, vai lá na minha aula referente ao Sócrates, assiste as 3 aulas que eu falei sobre o Sócrates, que eu vou falar sobre a diferença entre episteme e doxa, tá bom? Assiste lá, eu não sei seu nome, infelizmente está aqui, Wincas, eu não sei. Enfim, me chamou até de Rodolfão aí, mas infelizmente eu não sei seu nome especificamente, mas eu provavelmente deve ser aluno, ex-aluno, né? Mas seja bem-vindo aqui à live. Mas veja bem, se você for lá nas 3 aulas que eu falei sobre Sócrates, vai lá no IGTV ou IGTV, como as pessoas falam, né? Vai lá e procura lá, que fica mais fácil você procurar as 3 aulas sobre Sócrates. E aí você vai ver a diferença entre achar alguma coisa e você descobrir, ou você saber efetivamente. Isso aí vai ser muito interessante. E aí o nosso amigo Jorge aí faz o seguinte, olha, a lógica, no caso aqui a retórica então, a retórica nesse sentido aqui, voltando ao nosso tema, obrigado, tá, Jorge? A lógica então, ela parte, no caso a lógica não, a retórica, né? O entimema. O entimema, então ele parte meio que do senso comum mesmo, indo direto para as conclusões, tá bom? Visando convencer, é isso, é exatamente isso, você entendeu bem qual é, vamos dizer assim, o que é o entimema. O entimema é exatamente isso, ou seja,
é um tipo de argumentação na qual você parte de premissas prováveis, como eu falei, né? Parte de premissas prováveis, ou seja, você não tem certeza da veracidade das premissas. Boa noite, Emília, tudo bem? Então, assim, você não parte como eu acabei de falar, da veracidade das premissas. E não fica demonstrando detalhadamente. Você pula as premissas diretamente, admitindo as premissas, para poder chegar na conclusão, porque o objetivo do entimema, que é esse aspecto da retórica, é o que? É convencer. O que é o entimema? O entimema é isso, é você pular de uma premissa para outra, indo direto para a conclusão, sem ficar detalhando as premissas ali. Tá bom? E além do entimema, ou seja, nós temos duas coisas aqui, duas coisas importantes que têm o objetivo de convencer dentro dessa estrutura dos meios de persuasão lógicos. Então nós temos o entimema, que é essa, vamos dizer assim, entre aspas, demonstração lógica, né? Que seria uma espécie de silogismo, mas nós temos também o exemplo. O exemplo é um meio de convencimento. Assim como existe esse argumento, essa demonstração, né? Essa demonstração mais exaustiva lá, que seria o silogismo, o entimema, ou a dialética, né? Ou a dialética, você tem esse tipo de demonstração, você tem o entimema, que é você pular direto para ir para a conclusão, e você tem também o exemplo. O que seria o exemplo? O exemplo ele não tem mediação lógica nenhuma. Num exemplo você não fica demonstrando, você descreve o que a coisa é, a pessoa, entendi, me convenceu, ponto final. Então você tem esse meio, então, que é o entimema, que seria esse salto nas premissas para poder chegar na conclusão. E você tem o exemplo, que é o quê? É você mostrar diretamente o que se quer provar. Por isso, presta atenção no que eu vou falar aqui, por isso que nós podemos fazer uma relação sempre entre a retórica e a lógica, né? Nesse caso aqui, o entimema, ele seria, vamos dizer assim, ele teria uma relação com o silogismo, porque ele é esse processo de demonstração, vamos dizer assim. E o exemplo, ele é semelhante à indução, como nós vimos, porque é na indução que você capta a partir da realidade o que a coisa é e já sabe diretamente como ela se porta. Por isso, presta atenção aqui no que eu vou falar agora também. O entimema, presta atenção nesse nome que eu vou falar aqui. O entimema ele é chamado de silogismo retórico. Ele é é uma espécie de silogismo, mas ele tem o objetivo simplesmente de convencer. Ponto final. Por isso que o entimema, repito, ele é chamado de silogismo retórico. E o exemplo? Se o entimema é o silogismo retórico, o exemplo ele vai ser chamado de indução retórica. Porque aí você pega e já entende como é que a coisa funciona. Já entende diretamente como é que a coisa funciona. Tá bom? Através do exemplo. E aí tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem a ver com o que eu estou falando. Boa noite, Rodolfo. Ô, João, olha só, sua pergunta é muito interessante, mas eu já mencionei ela lá numa das aulas lá de trás. Se você puder, tiver a paciência, vá lá na aula que eu falo sobre a política em Aristóteles. Normalmente, João, olha só, você que é meu aluno, foi meu aluno aí, né? Normalmente nas minhas aulas, nos colégios e tal, eu não falo sobre esse assunto da família em Aristóteles. Mas nesse meu curso aqui eu falei. Eu não falei nas minhas aulas, não falo nas minhas aulas nas escolas, porque esse assunto não é um assunto muito importante ali para o tempo que a gente tem na escola. Como esse tempo aqui que eu tenho aqui nas minhas lives é um tempo que eu faço, vou falar o que eu quero, porque o perfil aqui do Instagram é meu, depois esse vídeo vai lá para o YouTube, o canal do YouTube é meu, aí eu faço o que eu quero, tá bom? Mas veja bem, lá numa das aulas sobre a política em Aristóteles, que eu falo sobre a política em Aristóteles, eu toco esse tema. A pergunta do João, para o pessoal ter uma ideia, eu vou ler aqui a pergunta dele. A pergunta dele é a seguinte: boa noite, Rodolfo. Veio lhe perguntar qual a sua opinião sobre o vínculo
que chamamos de familiar na nossa sociedade. Qual o vínculo que nós chamamos de familiar? Família seria algo biológico / sanguíneo ou algo que construímos? Forte abraço. Forte abraço para você também, cara. Forte abraço para você também. Mas veja, como eu já respondi isso, eu não vou ficar me atendo aqui não. Então dá uma olhadinha lá, até se for o caso, vai lá, dá uma curtida lá na live, no meu perfil aqui do Instagram, lá no YouTube também, para gerar engajamento. Isso não custa nada, dá uma curtida, não custa. E aí você vai ter a resposta lá, tá bom? Deixa eu voltar ao tema aqui, que o tema aqui é de lógica, tá bom? Se você me permitir. Tá bom, João? Não é que eu não queira te responder não, cara, mas é porque isso aí já tá lá, tá bom? Então vamos lá. Então o que eu tô falando aqui? Eu tô falando que o entimema é um silogismo retórico. E o exemplo, ele é a indução retórica. E aí, para terminar essa parte aqui, eu queria falar uma frase do Aristóteles que fala sobre isso. O Aristóteles vai falar o seguinte, olha, os oradores fornecem provas, ou seja, os retóricos, aquelas pessoas que têm o objetivo de convencer. Essa frasezinha está lá na obra Retórica do Aristóteles, que ele trata desse assunto. Ele vai falar assim, olha, os oradores fornecem provas através da demonstração, ou através de exemplos, ou de entimemas, e nada mais além desses, ou seja, não tem um quarto. Quando você está vendo um orador falar, uma pessoa falar, né, um retórico tentando convencer uma outra pessoa ali de um determinado assunto, bom, esse sujeito ele vai usar a demonstração, ou ele vai demonstrar passo a passo, ou ele vai usar do exemplo diretamente, ou ele vai usar de entimema, que é o quê? Que é o salto entre as premissas para ele chegar diretamente na conclusão. Esse é o ponto aí, tá bom? Esse é o ponto da retórica, o ponto central, tá? Então nós falamos ontem do sujeito que fala, as características dele, falamos das características do ouvinte e agora nós acabamos de falar das características do discurso propriamente dito, dos meios de persuasão lógicos. Só que veja bem, até agora nós tratamos da forma, da estrutura do meio de persuasão, ou seja, do meio retórico. Nós falamos da forma, dessa estrutura. Agora eu queria entrar no conteúdo, ou seja, e o conteúdo? Ou seja, como é que funciona aquilo que está preenchido ali no que as pessoas estão falando? O Aristóteles, com relação ao conteúdo, ele vai falar que existem 3 gêneros de retórica. Preste atenção nisso. 3 gêneros ali de retórica. Quais são esses gêneros? Né? É só você parar para pensar em relação ao lugar onde você vai falar isso. Né? Por exemplo, existe um gênero de retórica que é o sujeito que quer convencer alguém e ele está falando numa assembleia. Então ele vai dirigir o seu discurso aos membros da assembleia. Tá claro? Ele vai dirigir o discurso dele aos membros da assembleia. Ô Jorge, você me pergunta o seguinte, estou lendo a Retórica de Aristóteles. Há algum outro livro introdutório que o senhor poderia indicar? Desde já, obrigado. Olha, cara, eu te recomendaria direto para a retórica mesmo, cara. Ir direto para a retórica mesmo, mas assim, é aquele negócio. Eu tô com o livro da retórica, tô lendo, mas uma coisa sou eu ler. Outra coisa sou eu pegar e me aprofundar na leitura propriamente dita. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Repito, uma coisa é você simplesmente ler, outra coisa é você estudar a obra. O estudar a obra, cara, isso aí já você vai ter um trabalhão aí pela frente, tá bom? Mas veja, eu tenho um livro aqui, que é o Ingemar Dühring, esse aqui, ó, Ingemar Dühring, esse que está aqui atrás, não sei se você consegue ver, esse azulzinho aqui, ó, é um catatal assim só sobre Aristóteles. Ali você tem uma parte específica que o sujeito vai explicar. Essa é uma versão em espanhol, mas espanhol é uma língua tranquila de se ler, pelo menos, né? Porque é uma espécie de português escrito errado. Então, assim, é só você pegar lá e ler. Nesse livro ele especifica esse assunto ali de uma maneira interessante.
O problema desse livro é que quando ele cita, às vezes, algumas coisas, ele cita no original, ele não bota, a tradução, ele não está minimamente preocupado com a tradução. Então, se você vê que ele está citando ali um determinado número, vai lá na retórica e lê, onde ele está explicando esse tipo de coisa aí na sua obra da retórica. Tá bom? Não sei se isso que eu estou falando aqui está ajudando a você entender o que eu estou querendo dizer. Esse é um bom livro, um excelente livro. De repente, se eu procurar outros aqui também, eu vejo que eu posso indicar para você. Olha, tem a versão do... É porque não está aqui agora, mas tem a versão do Giovanni Reale só sobre Aristóteles. Lá ele especifica essas coisas todas que eu estou falando aqui para você, para dar uma luz ali. Ali você tem Ingemar Dühring, né? Ingemar com G, tá? Ingemar Dühring. Dühring, com trema no... O nome do livro é Aristóteles. Tá? Aristóteles. Então, voltando aqui ao nosso tema, eu estou falando que existem 3 gêneros de retórica. O primeiro é aquele onde o sujeito vai falar nas assembleias, ou seja, ele vai dirigir o discurso dele para os membros da assembleia. Para quê? Para deliberar, para falar, para a assembleia chegar a uma determinada conclusão. Então o sujeito vai falar para tentar convencer as pessoas de algo ali que ele está vendo como, vamos dizer assim, como importante para a cidade, por exemplo, para a cidade fazer ali numa determinada região dela, enfim. Você então tem esse primeiro, um discurso voltado, feito para ser realizado nas assembleias. Depois você tem um outro tipo de discurso que é voltado para um juiz num tribunal mesmo, ou seja, é um discurso feito para convencer um juiz para que ele julgue de um determinado modo que te interessa. Tá? Então isso também é um discurso, é um tipo de discurso. Agora, existe um terceiro tipo de discurso que é dirigido a espectadores e ouvintes em geral. Esse discurso, ele é feito para o quê? Para você celebrar atos e eventos, não é verdade? Ele é feito para... Imagina só, você está lá num público, você está fazendo um discurso simplesmente para as pessoas ali, para convencer elas de que aqueles eventos, aquela coisa ali que está sendo realizada naquele momento, né, é importante, ou seja, é boa, é bonita. Então, você está ali com o objetivo de convencer as pessoas ali, que são pessoas comuns, espectadores comuns, ouvintes comuns ali, tá bom? E aí, vejam bem, quais são os nomes? O primeiro, são 3 tipos de discurso que eu falei, 3 gêneros de retórica, né? 3 gêneros de retórica. O primeiro é o discurso deliberativo, o feito nas assembleias. Por quê? Porque ele é feito para deliberar. O segundo, feito por um juiz, é um discurso judiciário. E o terceiro, ele tem um nome diferente aqui, ele é um discurso chamado epidíctico. Epidíctico. É o discurso, repito, epidíctico. Ele é um discurso chamado celebrativo. Então vamos chamar de celebrativo aqui, que é bem mais fácil falar. Então quais são os gêneros de gêneros de retórica? O gênero deliberativo, judiciário e o celebrativo, que você celebra com as pessoas que estão ali. Você está querendo convencer as pessoas de algo ali, ó, ouvintes comuns. E a pergunta é, qual é o objetivo de cada um desses discursos? Ora, qual é o primeiro? O deliberativo. O discurso deliberativo, ele tem como objetivo aconselhar ou desaconselhar acerca de algo do futuro. Pode observar, se você está lá numa assembleia, né, sei lá, num poder legislativo, o discurso que está sendo feito ali é para aconselhar a pessoa que você está querendo convencê-la de algo, aconselhar ou desaconselhar sobre algo do futuro. Você não está querendo falar sobre algo, convencê-la sobre algo ali agora, daquele momento. Você está querendo criar uma lei, vamos dizer assim, por exemplo, para o futuro. Não é assim? Ou seja, o discurso deliberativo em geral, só que em geral, pelo amor de Deus, ele em geral ele visa o futuro. E fazer o quê? Aconselhar ou desaconselhar outra pessoa. Tá bom? E o discurso judiciário, que é o segundo. Esse é o primeiro, né? Que acabamos de falar. O objetivo do primeiro, que é o discurso deliberativo. O segundo, judiciário.
O discurso judiciário ele tem como objetivo defender ou acusar alguém, mas em geral com relação a algo que aconteceu aonde? No passado. Olha que interessante. Se o discurso deliberativo é para aconselhar ou desaconselhar algo em relação ao futuro, o discurso judiciário ele tem como objetivo convencer uma pessoa, né, acusando, né, ou defendendo, né, uma outra. Por exemplo, você vai defender ou vai acusar alguém diante de um juiz, mas com relação a algo do passado em geral, tá bom? Tá? Então vejam, se o discurso, quais são os discursos? Deliberativo, judiciário e o celebrativo, que é o epidíctico. O celebrativo. Se o discurso deliberativo ele é você aconselhar ou desaconselhar em relação ao futuro, e o judiciário é acusar ou defender em relação ao passado, o celebrativo ele é para quê? É para elogiar, ou seja, para louvar ou para lastimar alguma coisa com relação ao presente. Esse é o objetivo do discurso celebrativo. Você está diante de uma plateia em geral, de ouvintes e espectadores normalmente ali, qual é o objetivo ali? O objetivo é falar bem de alguma coisa, ou falar mal de alguma outra coisa, mas daquela coisa presente. Tudo bem? E aí vejam, se nós tivéssemos que organizar então isso daqui, nós poderíamos falar o seguinte, olha, quais são os gêneros da retórica? Vamos lá. Quais são os gêneros da retórica? Quais são os gêneros da retórica? Deliberativo, judiciário e celebrativo. Os 3 gêneros. Quais são os ouvintes de cada um? Vamos lá, então vou falar. Os gêneros da retórica, os gêneros de ouvintes, o que, na verdade, qual é a ação que você quer provocar no sujeito e o tempo, se é presente, passado e futuro. Então vamos lá. Quais são os gêneros? Os 3 gêneros de retórica. Deliberativo, judiciário e celebrativo. Quais são os ouvintes, os gêneros dos ouvintes? Do gênero deliberativo, qual é? Os membros da Assembleia. Do judiciário, o juiz do tribunal. E os dos celebrativos, o ouvinte comum. Quais são o que você quer? Quais são as ações que você quer provocar nele? O discurso deliberativo quer provocar uma ação de aconselhar ou desaconselhar. O gênero judiciário quer provocar uma ação de defender ou acusar. E o gênero celebrativo quer provocar no sujeito uma ação nele que é de elogiar ou lastimar. Não é isso? Criar um louvor ou uma lástima. Então veja essas ações. O deliberativo quer provocar no sujeito o seguinte, olha, eu quero convencer uma outra pessoa de que esse conselho aqui ele é bom, ou então que isso aqui é ruim, ou seja, você quer desaconselhar. No gênero retórico judiciário, você quer acusar ou defender alguém. E no gênero celebrativo, você quer o quê? Louvar, elogiar ou lastimar, né? Fala, que pena, né? Assim. E qual é o tempo, né? Presente, passado ou futuro? O gênero deliberativo, ele está relacionado ao futuro, né? O gênero deliberativo está relacionado ao futuro. O gênero judiciário está relacionado ao passado. E o gênero celebrativo está relacionado ao presente, tá bom? E aí a questão última aqui, né, que vai ficar na live de hoje é a seguinte: qual é o fim de cada um dos gêneros tem em particular? Então assim, qual o fim particular do gênero deliberativo? Qual é a finalidade particular do gênero judiciário? Qual a finalidade particular do gênero celebrativo? Bom, nós vamos ver que as motivações, ou seja, o que move um discurso deliberativo, judiciário ou celebrativo, as motivações são axiológicas, estão no nível do valor. Axiológico é relacionado ao valor, tá?
aquilo que você considera como bom ou mal em geral, né? Justo ou injusto, útil ou inútil, não é isso? Então vejam, o discurso deliberativo, o fim dele, ou seja, a finalidade dele particular, a finalidade dele é o quê? É o valor do útil. Quando você está numa assembleia, você tem o objetivo de deliberar acerca daquilo que é útil. Útil para o quê? Para a sociedade, no futuro. Tá entendendo? Você quer falar aquilo que é útil, convencer alguma pessoa de que aquilo é útil no futuro. Não necessariamente uma assembleia que eu estou falando aqui, mas esse gênero. Às vezes você pode estar convencendo uma outra pessoa usando o gênero deliberativo, tentando convencê-la de que algo é útil no futuro. Não é assim? Então vejam, e o gênero judiciário? Vamos dizer assim, qual é a finalidade dele? O fim do gênero judiciário é o valor do justo. É você tentar mostrar para um juiz o que é justiça ali naquele momento. É você falar qual o valor do justo. Né? Por que o justo é importante? Né? Por que o justo vamos dizer assim, tem que ser feito e não o injusto? O discurso judiciário ele tem essa finalidade. E por último, o discurso deliberativo. Qual o objetivo do discurso deliberativo? Bom, o discurso celebrativo. Né? Se o discurso deliberativo tem como finalidade particular o valor do útil, o discurso judiciário, né? Ele tem o gênero judiciário, ele tem a finalidade próxima ali, a finalidade particular, o valor do justo. O discurso celebrativo, o fim dele é você mostrar o valor daquilo que é bom, daquilo que é belo para uma outra pessoa. Você deve fazer isso daqui porque isso aqui é bom. Você deve fazer isso daqui porque isso aqui é buscar a beleza. Essa é a finalidade do gênero de discurso celebrativo, tá bom? E aí olha só o que eu falei. Você tem o útil, o justo, o bom e o belo, tá bom? Repetindo, você tem o útil no deliberativo, o justo no judiciário e o bom e belo no celebrativo. Ora, útil, justo, belo e bom remetem a noções metafísicas que nós mencionamos lá atrás. Então vejam, existe um fundo, vamos dizer assim, um fundo, uma base, fundo é a base, aquilo que está embaixo. Existe um fundo metafísico na retórica. A retórica não é simplesmente você convencer por convencer. Você tem uma estrutura ali que está por trás, querendo ou não. Tá bom? Existe uma estrutura que está ali sustentando a retórica. Tá? Por isso que Aristóteles, como nós falamos lá na live de anteontem, se eu não me engano, na aula de anteontem, ou seja, 2 aulas atrás, por isso que Aristóteles fala que a retórica ela não deve estar desligada da verdade e da justiça. Não é assim? Ela deve servir à verdade, deve servir à justiça. Tá bom? Por quê? O objetivo não é você simplesmente ganhar o debate, não é convencer, opa, convenci, agora estou satisfeito. Não, é convencer sobre aquilo que é justo, é convencer sobre aquilo que é verdadeiro, é convencer a pessoa sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é belo. Então a retórica, o objetivo do Aristóteles, não é um convencimento qualquer, por exemplo, como o dos sofistas. O objetivo é convencer sobre coisas nobres, sobre coisas elevadas, tá bom? Então, isso nos diz o seguinte, olha, o objetivo de você de conhecer as técnicas da arte de bem falar, de bem argumentar, que eu falo sempre lá no meu clube de debate e oratória, meus alunos lá no clube de debate e oratória, aliás, tem turmas para adultos funcionando já, tem turmas para alunos ali por volta de 16 a 18 anos, tem a turma para alunos por volta de 13 a 15 anos e tem turma de gente de 9 a 12 anos também, tá bom?
Tem turma aí, tem turma para tudo quanto é idade aí lá no nosso clube de debate. É só visitar o nosso site www.academiaareté.com.br e lá você pode buscar mais informações sobre esses nossos clubes aí, clube de debate oratório nessas diversas faixas etárias. Eu recomendaria muito isso aqui para adolescentes e até para adultos que queiram treinar a arte de falar e argumentar. Ok? Bom, chegamos ao final da nossa live. O nosso tema de hoje era falar sobre isso daí. Falar sobre os meios de persuasão lógico, né? Essas características lógicas que nós falamos ontem do orador, né? Do retórico, do ouvinte, e hoje nós falamos do conteúdo do que ele está falando especificamente, né? E depois nós falamos sobre os gêneros da retórica, que seria assim, o conteúdo da retórica especificamente. Tá bom? É isso então, pessoal. Muito obrigado àqueles que ficaram até agora aí, tá bom? Jorge, muito obrigado pela presença, você especificamente, tá bom? Muito obrigado aí, hoje eu falo para você especificamente, e para todos aqueles que passaram por aqui, tá bom? Eu queria agradecer a presença de todos que passaram, queria agradecer aqueles que vão ouvir depois aí, e eu queria pedir um favor, pessoal, não custa nada você chegar e dar uma curtida aí nos vídeos depois, dar uma curtida nos vídeos para que eu possa efetivamente ter um engajamento maior nas redes sociais. Apertar o botãozinho de curtir não custa. Apertar o botãozinho de enviar, de compartilhar, não custa. Se você gostou de uma aula, quer mostrar para alguém, fala assim, assiste isso aqui, cara, faz esse curso aqui, vai ser muito legal e eu tenho certeza que vai ser legal. A pessoa vai fazer muito bom proveito se ela tiver uma disposição muito legal para estudo também, não é verdade? Tá? É isso então, pessoal. Queria agradecer a vocês mais uma vez e amanhã eu vou dar continuidade aí falando ainda sobre... Amanhã eu devo encerrar a lógica aristotélica. A lógica não, a retórica aristotélica. Tá bom, pessoal? É isso então. Muito, muito, muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.